Paz do Senhor Jesus, irmãos. Quantos estão felizes com Cristo, diz glória a Deus. Quantos creem que Jesus está conosco, diz aleluia. A casa está cheia da presença de Deus. Capítulo 10 do livro de Atos dos Apóstolos. Quanto diz glória a Deus. Daqui a pouquinho estaremos orando, é um prazer imenso. Íamos chegar um pouco mais cedo, irmãos, para conversar um pouco com o pastor, um pouco com o Lucas. Mas a chuva não deixou. Mas Jesus nos trouxe em paz pela graça do seu nome. A igreja diz glória a Deus. Livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 10. E o versículo 1, quantos achou diz glória a Deus? Havia em Cesareia um varão por nome Cornélio, centurião da corte chamada italiana, piedoso e temente a Deus com toda a sua casa, ao qual fazia muitas esmolas ao povo, e de contínuo orava a Deus. Este, quase a hora nona, viu-se claramente numa visão um anjo de Deus que se dirigia para ele e dizia: Cornélio. Ao qual, fixando os olhos nele e muito atemorizado, disse: que é, Senhor? E disse-lhe: as tuas orações e as tuas esmolas têm subido para a memória diante de Deus. Agora, pois, envia homens a Jope e manda chamar Simão, que tem por sobrenome Pedro. Este está com um certo Simão curtidor em tua casa, junto ao mar, e ele te dirá o que deves fazer. Amém? Feche teus olhos, feche teus olhos. Liga o teu pensamento lá no trono da graça. Cante comigo. Nunca mais o mundo vai ouvir a voz de um povo que aqui dá glória a Deus. Nunca mais um canto de aleluia ouvirão, pois vamos cantar lá em Sião. Nunca mais tristeza e solidão, morte, dor, angústias e lamentações. Tudo isto nunca mais vou ver e nem sentir, quando pra Sião enfim partir. Cante! Sei que ser isso, quando finalmente o céu, aleluia, eu penso até que o meu coração, de tanta alegria, não vai resistir. E a Jesus eu hei de conhecer, e em tuas mãos ver os sinais. Eu quero ouvir de perto ele dizer: vinde a mim, benditos do meu Pai. Senhor Deus e eterno Pai, a tua igreja está reunida nesta noite, disposta em ouvir tua voz, em ouvir tua palavra. Venha, Senhor, falar conosco nesta noite através do seu santo evangelho. Venha falar com a tua igreja através da tua palavra. Usa nós como instrumento, usa nós como porta-voz desta palavra. Usa, meu Deus, usa. Tem algum coração aqui nesta noite precisando ouvir tua voz?
Alaba, canta, alabaia. Tem alguém precisando ouvir tua palavra? Fala com teu povo, fala com a tua igreja. Em nome de Jesus Cristo Salvador. Aleluia. Glória a Deus. Em nome de Jesus. Vai embora. Em nome de Jesus. Aleluia. Erga as mãos para cá, irmãos. Senhor, põe tuas mãos. Repreenda agora essa legião maligna. Há poder no teu nome. Há poder no teu nome. Em nome de Jesus Cristo, vai embora agora. Me dá glória a Deus, irmão. Cadê o glória a Deus, a igreja? Pode sentar, irmãos. Pode sentar. Esse é o lugar, irmãos. Esse é o lugar para ser liberto. A igreja diz glória a Deus. Aleluia. Este homem, irmãos, por nome Cornélio, era um homem temente a Deus. Centurião, fazia parte da corte romana. Um homem temente ao Senhor. Aos olhos de muitos judeus, era tido como um homem escruço. Mas o Senhor olhava para Cornélio. Porque era um homem de um coração piedoso. Era um homem que ajudava o necessitado. Era um homem que quando fosse, como diz os testemunhos já contados, para abrir a mão para ajudar o pobre, ele ajudava. E sempre estava na direção de Deus, em jejum e oração. A ponto, irmãos, de um certo dia esse homem, ele está na comunhão diante de Deus. Ele está na presença de Deus aquele dia. E ele, naquela comunhão íntima com Deus, não tinha conhecimento de nada daquilo que era de Jesus. Não tinha conhecimento da cruz. Não tinha conhecimento que Cristo tinha morrido e ressuscitado. Nada. Mas tinha sempre estado na presença de Deus. Agora o Senhor Deus olha para aquele homem chamado Cornélio, chama um anjo e fala: vem cá, desce lá. Desce lá e fala com aquele homem. Fala com aquele homem que aquele homem precisa ser completo. Ele está incompleto. Ele já tem quase tudo que eu preciso. Só falta ele agora ter conhecimento da graça revelada. Aleluia. Desce lá. Fala para aquele homem que as minhas palavras que eu vou falar para você, que a esmola tem chegado diante de mim, a oração dele tem recebido todas, todo o jejum tem chegado na eternidade. Fala para ele tudo. Só que fala para ele que tem um homem em Jope que vai mostrar para ele o que precisa ser mostrado. O anjo apresentou diante de Cornélio. Cornélio, diante daquela visão, o anjo falou: Cornélio. Cornélio teve um temor naquela hora. Falou: fala, Senhor. Cornélio, as suas esmolas já estão todas diante de Deus. Nada do que você tem feito tem caído por terra. Deus tem recebido tudo diante do seu trono. Suas orações também já têm chegado no trono de Deus. E o Senhor mandou diante de ti agora, porque o Senhor quer ver você um homem completo na presença dEle. Você dá esmola, você ajuda o pobre, você auxilia o necessitado, mas está faltando uma coisa: falta a revelação de Cristo para a sua vida. Aleluia, aleluia. Aí o anjo olhou para Cornélio e diz: olha, lá em Jope tem um homem que está na beira da praia, na beira do mar. Está na casa de Simão, o curtidor. O nome dele também é Simão, mas tem por sobrenome Pedro. Você vai lá, chama um dos seus servos e envia a Jope, para que aquele homem chamado Pedro venha até ti e mostre para ti o que você precisa ouvir.
Agora, irmãos, Cornélio sai daquela visão e apresenta diante dos seus servos, chamando dois, chamou um soldado também piedoso, olhou para eles dizendo: olha, eu tive uma visão agora, recebi uma visão do céu agora, e eu quero que vocês façam uma coisa, pega o caminho da estrada de Jope, que está para o norte, está aqui o endereço que o anjo me passou, é na casa de um tal de Simão Curtidor. Quando você chegar lá, pergunta por tal de Pedro, e fala que eu mandei chamar ele aqui na minha casa. 48 quilômetros distanciava a cidade de Cesareia, aonde morava Cornélio, até Jope, aonde estava Pedro, na casa de Simão Curtidor. Só que tem uma coisa que eu quero trazer para a igreja. O homem que tinha que trazer a mensagem da cruz para Cornélio não estava preparado, não estava pronto. O homem chamado Pedro não estava a ponto para pegar o caminho de Jope, para vir até Cesareia, para falar de Jesus para Cornélio. Sabe por quê? Porque Pedro ainda tinha um coração voltado para as coisas do judaísmo. Para Pedro, era só os judeus que tinham que ser salvos. Para Pedro, entrar na casa de um gentil, entrar na casa de um homem por nome Cornélio, para ele seria uma imundícia na vida. Ele falava consigo: jamais eu ponho o pé na casa de um homem romano, ou na casa de um homem que não é judeu, porque eu não vim para esse povo. Esse povo não merece ouvir acerca da salvação. Mas Deus tinha que mudar o coração de Pedro, para Pedro entrar dentro da casa de Cornélio. Muitas das vezes nós achamos que estamos completos. Muitas vezes achamos que estamos, como dizendo, sendo a última bolachinha do pacote. Muitas vezes achamos que estamos prontos. Aí Deus olha para nós e fala: tem alguma coisa para mudar na sua vida. Aí Deus olha para nós e fala: tem que mudar alguma coisa no teu coração. Se eu não mudar essa estrutura sua, não tem como a obra ser completa na sua vida. Se eu não tirar isso da tua alma, isso vai atrapalhar o andamento da obra. Aí vem Deus mostrando o que Ele quer para o nosso coração. Aleluia. Esse homem chamado Pedro, ele está, sabe aonde? Na casa de Simão, na beira do mar, olhando aquela maresia tão maravilhosa, de jejum, em consagração. Estava num propósito diante de Deus, mas Deus tinha que tratar com Pedro. Daqui a pouco, Pedro está em jejum, chegando o horário já do almoço, mais ou menos no nosso horário, meio-dia, 1h da tarde. Pedro olhou para Simão, falou: Simão, estou com fome, eu vou entregar meu jejum, você já prepara a comida para nós comer? Prepara aí, porque eu vou entregar minha consagração. Aí Pedro dobrou para entrar diante de Deus. Pedro, quando começou a orar, o Senhor tomou Pedro em espírito. Pedro começou a ver um lençol, um vaso, cheio de animais, quadrúpedes de 4 patas. Coisa que o judeu jamais queria ver. Animais imundos. Coisa que o olho de Pedro era aquilo totalmente fora dos padrões para um homem que era judeu. Aí a voz de Deus soou ao subir de Pedro: Pedro, fala, Senhor, eis-me aqui na tua presença. Mata e come. Você está com fome? Você vai entregar a consagração agora? Eu já trouxe comida para você. Mata e come. Pedro estava sentindo no coração, olhou para o céu dizendo: Senhor, que é isso? Que assunto é esse? O Senhor me conhece, sou judeu,
Nunca coloquei coisa imunda na minha boca, e não é agora que eu vou colocar essa coisa imunda em minha boca. Aí a voz de Deus desceu de novo. Não faça imundo aquilo que eu já purifiquei. Que alabaci malaia. Aleluia. O Senhor estava tratando com Pedro acerca da casa de Cornélio. Você vai chegar lá, você vai falar que ele é imundo. Você vai falar que ele não presta, né? Você vai falar que aquela família não vale nada, negativo. Vou tratar com você primeiro antes de chegar lá. A visão sumiu. Pedro continuou orando. Daqui a pouco a visão desceu de novo. Pedro em oração dizendo, mas de novo esse vaso cheio dessas coisas imundas. A voz de Deus ecoou de novo. Pedro, pode falar, Senhor. Mata e come. Senhor, já falei. Não vou pôr nada imundo na minha boca. A voz de Deus soa no coração dele. Não faça imundo aquilo que eu já santifiquei. Aleluia. Muitas das vezes em nosso coração parece que não vai ter solução. Às vezes nossos olhos carnais e humanos, nós olhamos para o A, olhamos para o B, olhamos para o C, olhamos para a vida de uma pessoa que muitas vezes nós condenamos ela só de olhar. Nós já jogamos o inferno só nos olhos. Porque para o meu olho não vai ter solução. Não tem mais jeito. Nasceu torto, vai morrer torto. Nasceu desse jeito, vai morrer desse jeito. Negativo. Quando Deus entra na história, o Senhor faz a obra por completo. Aleluia. Aleluia. Eu fico olhando, irmãos, para o homem sendo pegado no meio do caminho, na estrada de Damasco. Caiu do cavalo. A voz ecoou nos ouvidos dele, falando, você está perseguindo eu por quê? Por que você está sendo meu perseguidor? Hoje nós vamos acertar as contas, é hoje. Cegou o homem. Alguém tem que pegar o braço, entrar dentro de Damasco com o braço tudo cego. Jogou dentro da casa de Judas. Fica aí. Aquele homem naquela hora já entrou em consagração. Falou, Senhor, se o Senhor quer alguma coisa comigo, faz alguma coisa. Aí Paulo está lá de jejum, irmão Lucas. Consagração 3 dias. Daqui a pouco a voz de Deus ecoou, sabe aonde? Lá na casa de Ananias. Ele em oração na comunhão. Ananias, fala, Senhor, estou aqui na tua presença. O que o Senhor tem para mim? Eu tenho um endereço para você ir. O senhor tem? Tem. Onde o senhor quer que eu vou? Você vai lá na rua chamada direita. Casa de Judas. Tem um homem lá que está 3 dias orando, está de jejum. Cego. Está esperando você ir lá colocar a mão sobre ele e você vai profetizar na vida dele. É mesmo, Senhor? Esse homem vai ser um vaso terrível na minha palavra. É mesmo? Eu vou. O senhor está mandando, eu vou. Mas só uma pergunta. Quem é o cidadão? Quem é o cidadão que eu tenho que ir lá orar? Quem é? Ah, vou falar o nome para você. É Saulo de Tarso. Aí, irmão, Ananias olhou assim. O Senhor falou, como é que é o assunto? Saulo de Tarso. O senhor está de brincadeira comigo, não está? O senhor não está sabendo o que esse homem está fazendo, não? Como assim, Ananias? Esse homem está com carta na mão para prender todo mundo. Esse homem está vindo matando desde lá de Jerusalém. Esse homem tem ódio de todo mundo para pôr todo mundo na cadeia. Esse homem não presta, não vale nada. E o senhor quer que eu vou lá orar para esse homem? Para você é tudo isso e um pouco mais. Para você ele está correndo atrás para matar. Para você ele está pondo na cadeia. Para você ele não presta, não vale nada. Para mim já é um vaso escolhido para ir pregar a minha palavra. Alabace, canta alabaia. Sabe o que o Senhor falou para Ananias? A minha escolha não depende da sua.
A minha escolha não depende do seu projeto. Seu olho, Ananias, está vendo o que eu não vejo. Seu olho, Ananias, está enxergando o que eu não enxergo. Esquece disso, rapaz. Para você é matador, para você está aí perseguindo. Para mim já vai ser o maior pregador do evangelho para o gentil. Você vai ir lá, você vai pôr a mão na cabeça dele e vai mandar ele ser cheio do Espírito Santo. Eu vou curar a visão dele e ele vai ser batizado por ti. Esse homem já vai ser escolhido pela minha palavra. Deus não depende do homem. Às vezes, irmãos, nossos olhos é um olho tão terrível. Eu tenho uma certa vez, eu estava indo para a igreja. Estava uma garoa, uma chuva. E eu, irmão, subindo o estradão. O pastor Antônio conhece aquele estradão que é para a igreja de Sumaré. Escuro ali. E bem no meio do caminho, irmão, tem um prostíbulo, uma casa de pessoas que vendem o corpo. E um rapaz na descida para cá bateu de frente com a árvore. Um carro novo, um Fusio. Deu de frente com a árvore, bateu aquele carro. E parou tudo, nós paramos. Eu parei, o trânsito parou. E o fumação começou a cobrir. E aí a turma entrou em desespero, falou, olha, vai pegar fogo. O rapaz está lá dentro. Vamos fazer alguma coisa. Aí desci do carro, paletó, gravata, tudo normal. Desci, fomos lá, passando a mão na maçaneta. Cadê a maçaneta do carro abrir? Esses carros novos, zero. Não abre. E a fumaça cobrindo. E agora? Falei, vamos quebrar o vidro traseiro. Já está batido mesmo. Já acabou o carro mesmo. Vamos ver se a gente consegue pelo menos salvar o rapaz. Quebramos o vidro traseiro. E nesse inteirinho, irmão, aquelas moças saiu tudo de dentro do prostíbulo. E foi acompanhar o acidente. Ficou ali aquelas moças, tudo mal trajada, tudo mal vestido. Nós quebramos o vidro traseiro, conseguimos abrir o pino do carro, tirar o rapaz de dentro, todo atordoado. Aí o Espírito Santo desceu no meu coração. Ele olhou para mim, está vendo essa moça aí? Falei, estou vendo, Senhor. Fala para ela que não é esse o lugar que eu preparei para ela. Irmão, eu confesso que eu covardei por um momento. Tiramos um rapaz de lá, ajudamos, auxiliamos, um rapaz meio atordoado, mas estava com saúde. Outros começaram a chamar a ambulância. E eu me covardei e falei, Senhor, não. Isso é coisa da minha carne. Falei, não. Jamais. Esse monte de gente aqui, eu vou falar para essa moça que esse não é o lugar que o Senhor preparou para ela. O Senhor fala. Falei, não, Senhor. Entrei no meio do corredor de carro, irmão. Fui para o lado do meu carro. Entrei no carro assim, sentei no banco, fechei o olho e falei, não, Senhor. Ali eu já ouvi a voz do Senhor, covarde. Já que você não fala, eu vou trazer ela até você. Aquelas moças entrou tudo para dentro, irmãos. Tudo para dentro daquele centro de prostituição. Todo mundo entrou. E ela mudou a rota. Ela saiu entre os carros, veio no meio dos corredores do carro. Aí o Senhor entrou dentro do carro. Abre o vidro e fala para ela. Falei, meu Deus do céu. Baixei o vidro do carro, falei, moça. Ela olhou para mim e falou, pois não. Falei, moça, deixa eu te falar uma coisa. Esse não é o lugar que Deus preparou para você estar. Você está aí porque o diabo jogou você aí dentro. Mas não foi essa porta que Deus abriu para você, não. Esse não é o lugar que Deus preparou para você. Quando eu olhei para o rosto daquela moça, eu cabisbaixo. Aquela moça começou a derramar água no rosto. Começou a chorar. Ela olhou para mim e falou, posso falar uma coisa para o senhor? Eu falei, pode. Agora, nesse exato momento, no dia de hoje, eu estava dentro da minha igreja, que eu era regente do grupo de mocidade. Eu estava lá ensaiando com um grupo de jovens, sentindo a presença de Deus. Mas eu não dei ouvido à voz de Deus e o diabo conseguiu me trazer para cá. Mas eu pedi uma palavra para Deus usar alguém para falar comigo.
Obrigado pela palavra que o Senhor entregou para o meu coração. Alaba, canta, alabaia. Erima, se calamianda. Às vezes, irmão, nós estamos, irmão, precisando que nosso coração se mude na presença de Deus. Olhamos para alguém já condenando, mas os olhos de Deus olham de forma diferente. Esse Simão Pedro, quando ele viu para a terceira vez que o cesto recuou, foi embora. Daqui a pouco chegou os 3 homens na casa do nosso irmão Simão Curtidor, batendo palma. Pedro nem sequer teve tempo para o almoço. O Espírito Santo falou para ele: desce. Desce e vai com eles. Mas Senhor, desce. Desce e não fala nada. Pega o caminho e segue. Pedro pegou, olhou e falou: pois não, nós estamos atrás de um homem chamado Pedro. Sou eu mesmo. O nosso Senhor Cornélio mandou te chamar. Diz que o Senhor tem algo de Deus para entregar para nós. O Senhor vai? Vamos embora? Só tem o seguinte: vocês não querem ficar com a gente aqui? Entra aqui. Está na hora do almoço, vocês estão cansados do caminho? Vocês estão lá de Cesareia? Caminharam 48 quilômetros. Vamos descansar um pouco. Amanhã cedo nós pegamos o caminho, nós vamos. Entraram, ficaram ali à noite. E outra, irmãos, passaram tranquilo. Pedro já estava entendendo o que Deus queria. E eu fico olhando, irmãos, no outro dia, sabe quem? Cornélio. Cornélio não queria ouvir a voz de Deus sozinho. Cornélio saiu de casa cedo. Se fosse hoje, pegava o WhatsApp e já mandava mensagem: fulano, Pedro vai estar em casa amanhã. Se fosse hoje, pegava o celular e falava: irmão, Pedro vai estar em casa amanhã. Quem Pedro? O discípulo meigo de Jesus. Vai estar aqui em casa pregando amanhã. Mas não tinha na época o celular, o WhatsApp, o telefone. Não. Pedro sai de casa em casa, de amigo em amigo. Viu? Amanhã vai ter um culto lá em casa. Vai estar um tal de Pedro pregando a mensagem lá. Você não vai lá? Pedro chamou os vizinhos de toda a redondeza da tua casa, os amigos. Porque esse é um princípio cristão. Porque muitas das vezes os vizinhos não conhecem nós nem como crente. Às vezes a titularidade nossa é só aqui dentro. Às vezes o paletó e a gravata só fala alto aqui dentro. Mas lá fora, alguém vira até o rosto de vergonha de nós. Todo mundo olha, talvez o vizinho quando está passando fala: essa fulana aí, Deus me livre e guarde. Ela sai aí com a sacolinha indo para a igreja, mas você não sabe o que essa mulher faz. Sabe por quê? Nós somos crentes só da porta da igreja para dentro. Se nós sair do portão para fora para falar para o vizinho: vamos para a igreja comigo para ouvir a palavra, ele vai falar: eu com você? Não, meu irmão, que nós venhamos dar testemunho desta verdade aonde nós estiver. Para alguém olhar o testemunho de Deus na sua vida. Cornélio aonde ia, o povo falava: amanhã eu estou lá, Cornélio, conta comigo. Chegava no vizinho: Cornélio, amanhã eu estou lá, conta comigo. Pode esperar que eu vou chegar lá. Irmão, daqui a pouco o Pedro está no caminho. Quando o Pedro vem chegando na casa de Cornélio, que ele olhou da porta para dentro, a casa lotada, a casa cheia. Cornélio olhou para Pedro, já foi dobrando o joelho, como dizendo: eu tenho que adorar esse homem. Esse homem deve ser um santão de Deus. Pedro pegou na mão dele e falou: rapaz, ergue, levanta. Que assunto é esse, rapaz? Sou homem igual você. Não é porque Deus me usa que você tem que beijar minha mão, não. Não é porque Deus me usa que você tem que estar dando bajulação para mim, não. A glória é daquele que está sentado no trono. Não. Eu sou homem igual você, rapaz. Peraí, assim não é as coisas não. Precisa bajular eu não. Não precisa passar pano no meu sapato, não. Fica tranquilo, se você tem chamado de Deus, Deus vai te levantar de qualquer forma. Pode ficar em paz.
Talabasi canta la balaia. Erimasi calabasi canta la paz. Pode ficar em paz, Cornélio. Sou homem como tu, fica tranquilo. Aí Cornélio conta para Pedro tudo aquilo que o Senhor falou para ele. Toda a revelação do anjo de Deus. Tudo aquilo que o anjo de Deus falou, palavra por palavra. Aí Pedro olhou para Cornélio e falou: pois é, para mim também eu teve uma revelação de Deus. Você teve, Pedro? Teve. Teve que Deus não trata as coisas comuns como imunda. Não. Eu sei que Deus vai fazer algo extraordinário aqui hoje. Eu entrei na sua casa sendo um homem indigno de entrar aqui, porque eu nem podia entrar aqui. E Pedro estava dentro da casa de Cornélio. E a igreja de Jerusalém já estava de olho para o lado de fora. Aqueles que acompanham ele já estavam para o lado de fora, dizendo: a hora que acabar o culto, nós corre na frente de Pedro. Já entrega para Tiago, já entrega para João, que Pedro entrou na casa de gentil. Porque sempre vai ter alguém para ir contra aquilo que Deus colocou no seu coração. Só que uma coisa, se Deus colocou no seu coração, fica tranquilo. Ele responsabiliza com aquilo que Ele vai fazer através da sua vida. Aleluia. Pedro abriu o livro, começou a pregar a palavra. E o povo comendo maná. Pedro pregando e o povo comendo. Pedro pregando e o povo comendo. Porque, irmão, quando a palavra começa a ser pregada, não tem como a igreja não sentir a presença de Deus. E eu fico olhando a cara de Cornélio, um no banco, falando: rapaz, está esquentando aqui. Estou sentindo algo diferente. Você não está sentindo, não? Esse homem está pregando, eu estou começando a arrepiar. Alguma coisa tem nesse homem diferente. Pedro nem acabou de pregar a palavra, o Espírito de Deus derramou na casa de Cornélio. Aleluia. Alabá-se, canta, alabaia. Quando a palavra chega, o Espírito Santo se manifesta. Aleluia. Pedro está pregando ainda. Pedro está mencionando a palavra ainda. E o povo já começou a ser batizado com o Espírito Santo. Ele canta lá, baia. Ah, se a igreja entendesse o que Deus tem para fazer através da sua vida. Ah, se você entendesse o que Deus tem para fazer através da tua boca. Alabacante casimalaia. Teremasirimikai. Terandemacia la mia. Se você compreendesse, você daria lugar para o Senhor fazer uma grande obra. Pedro parou de pregar. Pedro falou: eu nem comecei a pregar, o Espírito Santo já batizou esse povo. Eu não sabia que ele batizava gentil também, não. Até para o gentil Deus batizou com o Espírito Santo. Que coisa linda. Que coisa é essa? Acabou o culto. Aqueles que foi para somente pegar e ir de olhão para ver o que estava acontecendo, já pegou o caminho de volta para Jerusalém. O homem pegou Cornélio, pegou na mão de Pedro e falou: você não vai embora hoje. Não, você vai ficar aqui em casa. Porque nós já fui batizado com o Espírito Santo. O rio já está ali. O Senhor vai batizar todo mundo aqui nas águas. É mesmo? Vamos embora. Então tá bom, se Deus já batizou você com o Espírito Santo, vamos para as águas. Agora é hora de ter um novo nascimento através da palavra. E Pedro batizou toda a casa de Cornélio. Aleluia. Daqui a pouco Pedro pega o caminho, irmão, de volta para Jerusalém. Contente, feliz, cheio de Deus, cheio da presença de Deus. Falando: Senhor, o Senhor mudou um projeto do meu coração. Eu achava que era só os judeus, mas o Senhor agraciou os gentios também. Pensava que era só esse povinho que nós estava aqui, de judeu, que ia receber essa graça. Mas até o gentil já recebeu o Espírito Santo. Pedro está indo para o caminho de Jerusalém. Quando Pedro entrou, irmão, em Jerusalém, já estava todo mundo esperando na porta do templo.
feia, cara fechada. Tudo bem, Pedro? Tudo bem. Entra aí para nós conversar um pouco. Vamos embora. Vamos fazer uma reunião. Vamos conversar, porque a notícia que chegou sua aqui não é boa, não. Você teve coragem de pôr o pé dentro da casa de gentil. Aí Pedro falou, viu? Antes de vocês abrir a boca para falar, deixa eu falar primeiro. Primeiro eu tenho que falar para depois vocês apontar. Depois que eu falar, vocês falam o que tem que falar. Pode ser assim? Pode. Pode falar. Aí Pedro começou a contar a visão que ele recebeu de Deus. Aí Pedro começou a contar aquilo que o homem chamado Cornélio recebeu a visão do céu também. Aí Pedro começou a contar que Deus não mandou ele tornar imundo aquilo que Deus já santificou. Aí Pedro começou a contar que o Espírito de Deus mandou ele ir com aqueles homens na casa de Cornélio. E o povo ouvindo, a igreja de Jerusalém comendo. Aí Pedro, acaba de contar. Vocês querem saber de uma? Eu entrei na casa do homem lá. Eu entrei na casa do Cornélio, a casa estava lotada. A casa estava cheia. Eu falei para ele que não era comum isso, a gente está entrando em casa de gentil. Mas eu comentei com ele que o Senhor também deu uma visão para mim, que Deus já tinha santificado isso. Essa divisão não tinha que existir. E aí eu comecei a falar do Cristo, que mostrou para nós, que ressuscitou. Eu comecei a falar da ressurreição de Cristo. Vocês querem saber de uma, Pedro? Ô João, você quer saber de uma, Tiago? Pode falar, Pedro. O Espírito Santo derramou na casa dele. Como é que é, Pedro? Todo mundo lá foi cheio do Espírito Santo. E agora eu vou falar para vocês uma coisa. Se o Senhor nosso Deus ousou de graça de derramar sobre eles o Espírito Santo, se Deus derramou essa graça na vida deles, quem era eu para impedir o que Deus tinha para fazer? Alguém vai querer até barrar o trajeto que Deus colocou na tua vida. Não adianta. A obra continua. A obra é de Deus. Eita, Jesus tremendo. O projeto de Deus será concluído na sua vida. A igreja recebe a palavra. Deixa Deus tomar os caminhos da sua vida. A igreja de pé. A igreja de pé. Que Deus em Cristo te abençoe. Pergunta para o Senhor o que precisa mudar aí no teu coração. Talvez tenha alguma coisa que vai impedir, que está impedindo da obra ser completa na sua vida. Mas quando o Senhor chega, a obra acontece de forma gloriosa. Senhor Deus e eterno Pai, eu preguei a sua palavra, Senhor. O teu nome é poderoso e continua sendo glorificado. Talvez nós estamos como Pedro. Talvez nós estamos como Ananias, precisando ser mudado pelo Senhor. Porque quando o Senhor escolhe alguém, quando o Senhor chama alguém, quando o Senhor capacita alguém, o Senhor faz conforme quer e conforme a sua palavra. Continua a operar o seu milagre em nossa vida, pelo amor do teu nome, em nome de Jesus. Amém? A igreja pode bater palma e guardar glória a Deus. Já devolvo para o pastor, irmãos, um minuto só. Um minuto só. Terça-feira, irmãos, eu estava aqui e o Senhor é testemunha disso. Que tem um irmão aqui do lado dos irmãos, que o Senhor contou para mim que é como dias desse irmão tivesse contado. E eu falei, mas Senhor, por que isso? Porque esse irmão está a ponto de sofrer um infarto, cair e ficar. Só que o Senhor mostrou a mão dele entrando para dar um livramento. E
por muitas das vezes é como se esse irmão sentisse esse enfado, essa canseira. Meu Deus, o que é isso? É o seu coração. E o Senhor falou para ele: olha, ele está com o tempo contado, mas eu vou dar vida. Não vou demorar, meu irmão, por causa do horário. Esse irmão quer de Deus a bênção. Eu podia te ajudar. Amém. Rápido, não demora por causa do horário. Vem cá. Aleluia. O Senhor está multiplicando os seus anos de vida. A igreja diz glória a Deus. Essa pessoa do lado dos irmãos, você sofre de arritmia. É como se você visse com o seu coração acelerar, daqui a pouco voltar. Acelera, volta. O Senhor quer te curar dessa arritmia. Seu coração dispara. Vem cá, corre aqui. Deus quer pôr as mãos e te dar o livramento. A igreja diz glória a Deus. A irmã, o Senhor mostrou como se fosse o ciclo de digestão no corpo dessa irmã, o mau funcionamento. O Senhor me mostrou o seu estômago partindo para o seu intestino. É como se isso estivesse trabalhando de uma forma lenta, parada. E muitas das vezes as dores é por causa desse mau funcionamento do seu ciclo digestivo. Não funciona direito. Só que Deus quer por isso para trabalhar de forma certa. O Senhor quer te dar saúde nesta noite. O desconforto é demais. Você sente que isso aqui fica diferente, a barriga incha. Vem cá. Deus vai pôr a mão para te ajudar. Deus vai pôr a mão para te ajudar. A igreja diz glória a Deus. Ô irmã, eu vou entregar o que Deus está mandando. Mas é como, irmã, é como se essa irmã tivesse que fazer uma limpeza no seu interior. Deus faz, Deus usa, Deus molda, Deus faz como quer. Mas é como se tivesse alguma coisinha assim que precisa jogar fora. É como se você precisasse pôr a pedra em cima de algo. Deixa o passado lá atrás. Esquece isso aí. Põe uma pedra em cima. Ah, mas me magoou, me chateou. Não tem problema não. O negócio é daqui para frente. Já foi, esquece isso. Deus já te deu vitória. Põe uma pedra em cima, porque Deus tem uma grande obra a fazer. Amém. Não vou demorar. Você quer de Deus a benção? Mas é como se isso estivesse aí preso. É como se alguém lembrasse do nome. E eu sei, eu lembro dessa pessoa. Isso já mexe naquilo que aconteceu no passado. Põe uma pedra hoje. Porque o que Deus tem para fazer é grande. Mas isso está impedindo o trabalhar de Deus na sua vida. Vem cá. Guarda rancor não, joga isso fora. Deixa Deus fazer a obra completa na sua vida. Palmas bem alegre para Jesus.